dons espirituais. Graças a Deus por esta oportunidade, por esse momento que o Senhor nos concedeu o direito da vida e da saúde, nos deu esse santo privilégio de estar no santuário, não é mesmo? Quando Cristo morreu, a Bíblia fala que era a hora sexta. Alguém sabe que hora que é a hora sexta? É às 12 horas, meio-dia. A Bíblia fala que ao meio-dia houve trevas sobre toda a terra. E ao meio-dia a Bíblia fala que a cortina que separava o lugar santo do lugar santíssimo, ou seja, o lugar santo dos santos, havia um espaço do lugar santo ao lugar do santo dos santos, onde somente o sacerdote, o sumo sacerdote entrava e ali a presença de Deus descia. A Bíblia fala que ao meio-dia a cortina do véu que separava o lugar santo do lugar santíssimo rasgou do alto a baixo. Do alto a baixo. O que isso quer dizer? Que anteriormente nós dependíamos, nós não, o povo de outrora, né? O povo do passado, eles dependiam de um homem para interceder por eles. Eles iam lá, levavam a sua oferta, tinha que pagar, viu? Era tudo pago. Eles levavam a sua oferta, seja lá de carneiro, seja lá de ovelha, de bois, né? Levava a sua oferta alçada e pagava para o sacerdote, porque tinha que pagar, era o preço que tinha que pagar. E o sacerdote orava, intercedia, e o pecado era coberto pelo sangue dos touros, né? Que até o sangue dos touros cobria os pecados. Ou seja, quando rasgou, como Cristo na cruz do Calvário estava na cruz, rasgou do alto a baixo. O que isso quer dizer? Que agora a gente não depende mais de um intercessor humano. Nós não precisamos mais de um intercessor humano. Agora todos nós somos sacerdotes. Todos nós podemos entrar com confiança na sala do trono. Se você orar, o Senhor te ouve, o Senhor te escuta, né? Se você for sincero, se você for honesto, se o seu coração estiver limpo, se você não for um trapaceiro, não for um colocador de pedra no caminho das pessoas. Tem uns caras aí que gostam de colocar pedra no caminho, né? E esquece que as pedras ele mesmo vai tropeçar nessas pedras. Toma cuidado, né? Porque Deus ele é um vingador. Minha é a vingança, diz o Senhor. Então você pode orar. E entrando aqui no capítulo 12, se vocês quiserem acompanhar, né, a mensagem, o autor intelectual e o autor espiritual desta obra, olha para cá, o autor intelectual que detém toda a inteligência, toda a sabedoria, e o autor espiritual desta obra é o Espírito, é o Espírito, é o Espírito, é o Espírito Santo que é o autor dessa obra. Nós estamos aqui porque o Espírito Santo nos convenceu, não é verdade? É aquilo que o evangelista João escreve, que o Espírito nos convence do juízo, do pecado e da justiça. Então é o Espírito Santo que convence o homem que ele é vazio, né? É o Espírito Santo que entra no coração do homem quando o homem permite, quando o homem reconhece, o homem vê a sua mazela, vê a sua falibilidade e ele reconhece que ele precisa de um Salvador. Não é verdade? Nós precisamos de um Salvador.
Nós precisamos de alguém que nos perdoe, alguém que nos ajude. E quem nos ajuda aqui nas nossas necessidades, quem é que sabe orar como convém, é o Espírito, porque a Bíblia fala que o Espírito conhece as profundidades. O Espírito é o dono da obra, é o Espírito que faz a obra movimentar, né? A profecia lá de Ezequiel, capítulo 2, 3 ou 4, que a Bíblia fala da roda giratória, da roda cheia de olhos, né? Onde os animais viventes, eles se moviam, os seres angelicais se moviam, e a roda giratória ela movia, ou seja, os espíritos viventes, os anjos andavam e a roda girava cheia de olhos, e os animais paravam e a roda parava, porque é o Espírito que é o dono da obra. Amém? Deus é o dono da obra. Ainda que nós achamos que as coisas não estão andando muito bem no sentido espiritual, muitas vezes a gente nos enganamos, porque é nos momentos de prova, nos momentos de luta, nos momentos de adversidade, nos momentos que é insolúvel, que o Senhor está conosco. Não é verdade? O anjo de Deus chegou até Gideão, e a Bíblia fala que Gideão estava malhando malhando trigo no lagar, ou seja, o lugar de malhar o lagar é para malhar as uvas, para pisar as uvas, para tirar o vinho, e Gideão estava no lagar, escondendo o trigo, porque a Bíblia fala que os midianitas se levantavam, saqueavam o povo de Israel, porque o povo tinha pecado, o povo tinha transgredido, e Gideão prudentemente estava escondendo o seu trigo, o seu cereal no lagar. E Deus gosta de homem prudente, Deus gosta de pessoas prudentes, Deus gosta de pessoas sábias, e Gideão era sábio, e a Bíblia fala que o anjo do Senhor apareceu a ele, louvado seja Deus, e o anjo do Senhor lhe saudou dizendo: varão muito valoroso, levante a mão, o Senhor é contigo. O Senhor é contigo. Gideão achava que o Senhor não era com ele, porque Gideão falou: como que o Senhor é comigo? Do que foi feito de todas as maravilhas que o Senhor operou em Israel. Porque o nosso povo está nessa miséria terrível, nessa situação difícil, né? Porque o anjo falou: varão valoroso, o Senhor é contigo, e através de ti o Senhor dará livramento para a casa de Israel. O Senhor vai te levantar para dar livramento para a tua casa. Aleluia. E ainda ele indagou: como pode isso acontecer? Como pode? Eu sou o menor da casa de meu pai, eu sou o caçula da casa de meu pai, e a minha família é a mais pobre de Manassés. Louvado seja Deus. O Senhor falou: tu livrarás a Israel, porque tu és um varão valoroso. Deus gosta de varão, de valorosa e valoroso. Eu não gosto desses meia boca não, porque tem um monte de crente que é meia boca, né? Meia boca. Deus não gosta de meia boca. Deus não recebe adoração, no mínimo nem pela metade. Deus recebe adoração, é 100%. É 100% que a adoração tem que ser feita. Senão não há acordo com Deus, não há barganha, né? Não há barganha. É sim ou não. A palavra do crente é sim ou não. O pastor disse a procedência maligna. E Paulo está tratando aqui no capítulo 12 e o versículo de número 1, dizendo:
Acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes, que vocês não tenhais conhecimento. Vocês têm que ter conhecimento e ciência daquilo que o Espírito trabalha em realizar a obra de Deus. Vós bem sabeis, no verso 2, que ereis, é isso? Ereis. É uma dificuldade essa língua portuguesa. Vós bem sabeis que ereis gentios, levados aos ídolos mudos, conforme ereis guiados. Antigamente, eu e a maioria de nós, todos nós aqui, né? Nós éramos gentios. Vocês têm entendimento, têm conhecimento, não é verdade? Porque Paulo está dizendo aqui no verso 1 que ele não quer que o homem seja ignorante, mas que tenha conhecimento acerca dos dons espirituais. Antigamente, nós nos inclinávamos em um pedaço de madeira. Nós fazíamos as nossas orações para pessoas ou para pretensos ídolos que não existem, né? Que apenas são invenções do mundo, são invenções dos pagãos, dos heréticos. Sempre existiu. Na época de Abraão, existiam os ídolos. A Bíblia não fala, mas segundo alguns historiadores, dizem que Terá e a casa de Terá, que Abraão é filho de Terá, ele era fabricador de ídolos, né? Ele fabricava ídolos. Mas Deus, que conhece o coração e sabe de tudo, não deve favor a homem nenhum. E se o homem andar na integridade, o Senhor fala com ele, viu? O Senhor fala com ele. O Senhor falou que é o tal do Abraão. O Senhor falou com Abraão, e Abraão ouviu a voz do Senhor. Como pode Deus falar com um homem que nunca ouviu falar dele? E Deus se manifestou a Abraão. Deus se manifestou, na realidade era Abrão, né? O nome dele não tinha nem mudado, era Abrão, né? Abrão significa pai elevado. Então, Abrão, ele era Abrão, e o Senhor falou para Abrão: Abrão, sai do meio da tua terra, do meio da tua parentela, para uma terra que eu te mostrarei, e far-te-ei uma grande nação. É crença. Se não tiver crença, a pessoa não prospera no sentido espiritual. Então Paulo está dizendo que antigamente nós andávamos aí adorando os ídolos, como eu tinha vários ídolos, mas graças a Deus que o Espírito, que é o autor intelectual e espiritual da obra, me convenceu do pecado, do juízo e da justiça, e hoje estou na presença de Cristo até o seu aparecimento triunfal. Louvado seja Deus. O verso de número 3 diz assim: portanto, vos quero fazer compreender, você tem que entender, que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz: Jesus é anátema. O que é um anátema? Anátema é uma maldição, é algo que foi amaldiçoado. Aquilo que aconteceu com Acã lá em Jericó, quando as muralhas caíram, e a Bíblia fala que Acã foi lá e pegou a capa babilônica e um punhado de ouro e enterrou. Israel foi para a guerra e perdeu a guerra. Aí foram consultar o Senhor, e quando consultaram o Senhor, disseram que havia anátema, maldição. Irmãos, eu tenho certeza que nós não somos maldição. Sabe por quê? Porque nós, pelo Espírito de Deus, falamos que Jesus é o Senhor. Quem diz que Jesus é Senhor não pode ser maldito. Maldito é aquele que fica zombando a obra de Deus, né? Maldito é aquele que fica falando bobagem sem conhecimento, né? Porque o homem que tem entendimento, a pessoa que tem sabedoria,
que tem inteligência, ele não vai colocar o dedo dele lá na colmeia, lá da abelha, não. Né? É a mesma coisa. Né? Porque tem uns caras que são desvaiados, são imponderados, são pessoas que não têm juízo, não têm siso. Não é verdade? Fala bobagem. Né? Porque um homem de verdade, uma mulher de verdade, tem que falar aquilo que é verdade. Porque contra a verdade não existe nenhum levante, nenhuma condenação. A verdade é a verdade. Então Paulo diz: portanto, quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus e diz Jesus é anátema, e ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor senão pelo Espírito Santo. Não é verdade? Paulo está querendo dizer: aquele que aceitou a Cristo, aquele que reconheceu que o Espírito convenceu a ele pela sua boca confessou o Senhor Jesus Cristo. Então todo aquele que disser Jesus é o Senhor é pelo Espírito. Não é verdade? Ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor senão pelo Espírito Santo. Né? Até os demônios reconhecem que Jesus é Senhor. Né? Até eles reconhecem que Jesus é o Senhor, porque a Bíblia fala que eles creem e tremem na presença de Cristo. Né? Então, infelizmente, muitos estão separados de Deus. Muitos não são guiados pelo Espírito de Deus, porque aquele que é guiado pelo Espírito de Deus, ele é diferenciado. Onde ele for, onde ela for, onde ele colocar a planta dos pés, alguém vai notar que ele é diferenciado. Alguém vai notar que tem uma diferença. E qual é essa diferença na sua vida e na minha vida? É o seu rosto bonito? É sua roupa bonita? Não. O que vai fazer a diferença na sua vida, as pessoas vão notar na sua vida, é o Espírito na sua vida. É o Espírito Santo na sua vida. Porque o crente cheio do Espírito Santo, ele é diferente. Louvado seja Deus. Gideão era diferente. Aleluia. O Espírito do Senhor desceu sobre Gideão. Gideão tocou a buzina, aleluia, e os israelitas se encontraram. Desceram 32 mil homens para o ribeiro, e o Senhor falou: Gideão, é muitas pessoas que eu vou livrar a Israel. Diga para os covardes, diga para aqueles que têm medo, voltarem para a sua casa. Meu filho, se você quiser fazer a obra de Deus e você for covarde, volta para o teu escritório, volta para a roça, volta para a tua empresa, porque Deus só vai levantar aqueles que são cheios do Espírito Santo. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Você tem que ter confiança, tem que ter crença. Sem crença e sem confiança você não chega a lugar nenhum. Alguém entende de magia negra aqui? É Babalorixá que se fala? O Babalorixá é assim, né? Eu transportei uma mulher e quando eu cheguei na frente da casa dela, ela me intimidou. Só que ela não sabia quem eu era. Ela me intimidou. Ela falou: você sabe quem eu sou? Eu falei: não sei quem é a senhora. Eu sou Babalorixá. Né? Falei: o que é isso? Eu falei, eu sabia o que era, né? Eu falei: mas isso é a pessoa que baba bastante, que derrama espuma pela boca? Ela falou nervosa. Eu sou macumbeira. Eu falei: eu sou mais do que a senhora. Eu falei: eu sou mais do que a senhora. Ela falou: você é o quê? Você é um advogado? Você é o quê? Não, não sou nada, sou muito mais do que isso. O que você é? Eu sou ministro do Evangelho do Senhor Jesus Cristo.
Vamos fazer um desafio? Eu e a senhora, eu vou invocar o meu Deus, a senhora invoca a senhora. Aquele que responder, esse será Deus, eu vou ser, a senhora serve o meu, eu sou da senhora. Está marcado. Amanhã, lá para as 10h30, 11 horas da noite. 10h30, 11 horas da noite que eu vou vir aqui na sua casa. Uma senhora já, senhora na época, né? Na época eu era um jovem, eu tinha 36 anos de idade, eu já tinha 50 lá porrada, mais 60 anos, né? Aí eu catei meu companheiro, irmão Nenê, né? Meu irmão Nenê, falei, irmão Nenê não tinha nenhum ano de crente. Falei, temos um empreitado. Convidamos o pastor da igreja e ficou com medo, disse que tinha que jejuar e orar. Falei, deixa esse bicho para lá, vamos nós dois. Nós fomos tomar um banho de sauna, lá esquentando na sauna, negócio gostoso, respiramos lá os negócios. Falei, 10 horas da noite, falei, vamos lá na João Braulio Junqueira, lá em cima. Vamos. E entramos na casa da mulher e ela vai receber, esperou a gente. Entramos na casa, pensa um negócio sombrio. Quando nós destruímos a bagaceira no outro dia, tinha até foto dos crentes. Tinha foto de crente lá. Aí ela comecei a falar e ela começou a querer pregar. Eu falei, irmão, pode parar. Eu vim aqui para pregar, não para a senhora pregar também. Depois que eu pregar, a senhora pode falar o que a senhora quiser. Primeiro quem prega é eu vou pregar. E fomos lá na palavra, foi quase 1 hora. E quando terminou, eu ofereci a Cristo para ela. E ela automaticamente aceitou a Cristo. Eu falei, mas para aceitar a Cristo é para ser crente. Eu falei, a senhora está vendo essa Bíblia que nós trouxemos? É para a senhora andar com a Bíblia debaixo do braço. É para ser crente, é para ir para a igreja, é para orar, é para abandonar todos esses ídolos aqui da senhora. Ela tem certeza que ela quer? Quer. Tem certeza que quer. Então a senhora vai ser crente igual a gente é? Serei. Então vamos orar. Oramos. Quando terminou a oração, a mão dela era mirrada, e após a oração no nome de Jesus final, a mão da mulher voltou ao normal, e ela começou a chorar, começou a gritar. E foi um tempo para a igreja. No outro dia nós fomos lá quebrar a bagaceira. Fomos das 9 da manhã até mais da noite, quebrando tudo, ensacando. Eu falei, vamos quebrar essas pragas tudo. Tinha pinga, tinha tudo não presta. Vamos quebrar tudo. Ficamos das 9 da manhã até 7, 8 horas da noite. E nego chego, passando lá xingando o negócio todo. Naquele lugar, eu fiquei 1 ano fazendo culto. 1 ano, viu, meu filho? Olha, cá de macumbeiro, eu fiquei 1 ano lá fazendo culto, tá? 1 ano. Quem mandou lá foi Jesus Cristo. E quem estava lá era ele, o Espírito Santo. 1 ano fazendo culto lá. Aí nasceu essa igreja aqui. Entendeu? 1 ano. As coisas de Deus é sério, toma cuidado aí. Louvado seja Deus. Eu parei aqui, versículo de número 4, né? Ora, há diversidade de dons. Há vários dons na igreja. Mas o que está escrito aqui? O Espírito é o quê? Quem é esse Espírito? Quem é o Espírito que está falando? É o Espírito Santo. Toda vez que se refere Espírito com letra maiúscula, se refere ao Deus Espírito Santo. Ou seja, o mentor da obra é o Espírito Santo. É Ele que articula a obra. É Ele que faz a obra crescer. É Ele que faz a obra permanecer. 32 mil, o Senhor falou, não, é muito. É muito. É muito. De 32 mil ficou 10 mil.
Tem uns caras que gostam de números, né? Números. Não é número não, meu filho. É a unção de Deus. É o Espírito de Deus. Ficou 10.000. E o Senhor falou: Gibeão ainda é muito. Fala lá para todo mundo descer o ribeiro. E lá manda eles tomarem água no ribeiro. Todos aqueles que se agacharam no ribeiro, como o cão bebe a água, separa em parte. E aqueles que se inclinarem para beber a água, manda embora. A Bíblia fala que dos 32.000 restou 10.000. Desses 10.000 restaram 300. Quem já viu um cachorro tomando água? Eu já percebi que conta essa palavra, né? Você já viu que eles tomam água? Você já viu um cachorro bom? Eles vigiam. Está aqui, ó, o problema está aqui. O casal terá ligado. Quem só pode meter a mão lá é o dono deles. Se meter, vai ter problema. O cachorro inclina para tomar água, vigiando, andando com. Eles catavam, os homens catou a água com a mão, igual o cachorro. Os homens catou a água e mandou para dentro, vigiando. Os caras inclinou o joelho para vir o inimigo e passar por cima. Você falou: elimina esse Gibeão. É com 300. De 32.000, Deus usou 300 para destruir um exército de mais de 1 milhão. Glória a Deus, aleluia. De mais de 1 milhão, porque tinha Midianita, tinha vários povos lá contra Israel. Amalequita, era tudo ajuntado, era um gafanhoto, a Bíblia fala, para destruir Israel. Mas com 300 homens, o Senhor os entregou na mão de Gideão. Deus entregará nas tuas mãos o teu adversário. Aleluia. Deus entregará nas tuas mãos para você saber que o Senhor é Deus. Hoje eu catei um negócio de um camarada que fez muito mal para mim. Eu falei: eu vou destruir isso. Eu falei: eu vou destruir. A vontade é destruir, vou destruir essa praga. Esse miserável me fez muito mal. Aí eu lembrei da palavra. O crente lembra da palavra. Eu lembrei: mas se pagou mal, não bem, né? Se teu inimigo te fizer caminhar 1 milha de duas, eu falei: então tá bom. Eu fui lá e fiz conforme a Bíblia fez, ele se vire para lá, né? Não, pelo menos eu vou dormir sossegado, não devendo nada para filho de Satanás. Louvado seja Deus. Então há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o quê? É o mesmo ministério. Igreja A, igreja B, igreja C, igreja D. Para de ficar falando mal de igreja, seu endemoniado. Para de ficar falando mal de pastor, sua besta fera. Que uma hora você vai arrumar para sua cabeça. Tome cuidado. Eu fui pregar numa casa e a pastora Marisa é testemunha que estava comigo. Uma casona bonita, um sopradão, né? A mulher, eu fui fazer uma oração lá na Santa Casa, não sei para quem. Eu acabei orando por essa mulher e Deus levantou a mulher. E fomos lá, aquelas caminhonetes, né? Tinha um rapaz lá você chegou lá em Pompeia, lá na casa da irmã Maria, da Igreja da Paz? Você não chegou aí não, né? O filho dela era um doido lá. Ele falava: Deus vai me dar uma Hilux. Como é o nome do carro? Hilux? Hilux, né? Naquela época era um carro, 10, 12 anos, era um puta da carteira toda, né? Hoje eu não sei se é mais. Eu acho que é, eu só tenho uma bicicleta para andar. Eu só tenho uma bicicleta para andar. Se você quiser me dar uma Hilux, eu aceito. Aleluia. Eu só tenho uma bicicleta para andar, motorizada. Mas se você quiser me dar uma Hilux, assim. Aí, irmã Eliana, fomos lá. E Deus levantou ela da cama, do hospital, deu alta e ficou encantada. Vamos lá, ué. Catei ela, a nora dela, o filho, fomos para lá. E chegamos naquela casa bonita. É doido a piscina. Que maravilha. E eu só de bituca, olhando. Daqui a pouco a mulher começou a falar mal de um pastor aí,
famoso e perguntou o que eu achava. Eu falei, eu não acho nada. Mas por quê? Porque eu não acho nada. Poxa, eu não vim aqui falar do pastor fulano e tal. Eu vim aqui falar do Senhor Jesus Cristo. Uma coisa é certa, a senhora vai morrer, eu vou morrer e o pastor vai morrer. No dia que nós chegarmos até Deus, ele vai julgar a senhora, ele e eu. Então eu não tenho nada com ele, né? Não vou falar mal dele porque eu não sei se ele está certo ou se ele está errado. Se ele estiver errado, é ele e Deus. Se ele estiver certo e eu falar mal dele, Deus vai cobrar de mim. Não tem que falar mal de ninguém, não, né? Aí, tudo bem. Aí fizemos umas orações lá e fomos um dia para a igreja e depois desapareceu. Recebeu a bênção e vazou na braquiara, como diz o outro, né? Mas tá. Mas que eu não falei mal de ninguém, eu não falei. Vem com esse negócio aqui que eu não falo não. Eu falo mal de gente sem vergonha. Porque eu sei que o cabra é sem vergonha e eu falo, esse cabra é sem vergonha. Precisa tomar vergonha na cara dele. É igual uns vagabundos que vêm aqui e depois faz bobagem. Aí sim, a gente sabe que é o cabra bem sem vergonha que precisa se converter e tomar vergonha na cara. O verso de número 8. É o 8? É o 6? Vocês precisam iluminar mais aqui para eu enxergar, porque precisa pôr aqui com o nome daquele negócio, é um refletor aqui para enxergar, é possível. A diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera em tudo e em todos. Você vê certos pastores aí que eles oram, eles fazem a oração, uma oração até simples, né? Daqui a pouco a pessoa é curada na hora, já percebeu? É isso aqui que é o dom que Deus deu para eles, é o ministério que Deus deu, né? Tem outros que amontoam multidões, é o ministério que Deus deu para eles, a Bíblia está dizendo, a diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo e em todos. Deus está em todos. Deus está aqui, está lá no Evangelho Quadrangular, está lá na Presbiteriana Independente, está lá na Bleia, né? Está lá na Metodista, né? Está. É ministério dado por Deus, é anunciado a Cristo, e quem aceita a Cristo está salvo da ira futura. Louvado seja Deus. Verso 7. Mas a manifestação do Espírito, quem é o Espírito aqui? É quem? É o Espírito Santo. Toda vez que em letra maiúscula Espírito, é o Espírito Santo. O Espírito Santo está onde? Aqui. Está aqui. Onde está Jesus? Lá no céu. O Espírito Santo intercede com gemidos inexprimíveis e inexprimíveis aqui. O Espírito Santo, ele ora com palavras invisíveis aqui, para que o mundo espiritual não intervenha, não interrompa. E a oração com Deus e o Espírito Santo, ela sobe até Deus, até Cristo. Louvado seja Deus. Aleluia. E a manifestação do Espírito é dada a cada um para a qual foi útil. É o 7? Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. 8. Porque a um, pelo Espírito, é dada a palavra de sabedoria. A gente tem muita sabedoria ao pregar, ao falar, ao ensinar. E da ciência, de pessoas que têm uma profundidade no conhecimento, que serve de um instrumento valioso para o nosso elevo espiritual. E a outro, pelo mesmo Espírito, é o Espírito que é o dono da obra, a fé. Tem gente que tem fé, não tem, irmãos? Tem gente que tem muita fé mesmo. O camarada tem uma fé inabalável. Tem gente que ela tem uma fé incrível, né? Conheci um irmão que já partiu para a glória. Eita cabra de fé. A mulher dele, eu ia falar uma bobagem, deixa quieto. Mas o cabra era uma bênção. E ele falava, Deus me mandou aqui e aqui, acabou. Eu cara ia lá e ele fechava a porta para ele. Passava uma semana e ele estava lá de novo, batendo na mesma porta. É verdade. Não tem, porque Deus falou. E falaram mesmo, Deus falou que tem. E
de tanto para ser igual a viúva diante do juiz inimigo, né? De tanto bater, a porta se abriu. Era terrível. Nós fomos numa escola bíblica lá, eu tinha um cruzeiro que eu pus lá em Marília. Isso aí em 2001, 2002. Nós participamos de uma escola bíblica da Madureira e fomos lá para comer, né? Eu não tinha uma correca no bolso, coitado do irmão, não tinha. Tinha uma quirelinha lá. Ele foi lá e comprou. E ele dividiu a metade da marmita dele comigo. Que coisa linda, né? Sabe quem é, né? Não, eu não vou nem falar, porque eu ia falar aqui. Eu não vou falar. Não sai fora, né? Homem extraordinário. Um homem de Deus. Nossa, Deus. Jesus levou. Quem é Deus? Eu vou tirar isso daqui. Eu chego no nível, Deus tira isso. Louvado seja Deus. O versículo de número 9. E a outro, pelo mesmo Espírito. O Espírito é quem? É o Espírito Santo, aprendeu, né? É o Espírito Santo. É Ele que está aqui. Ele que é o dono dessa obra aqui. É Ele que é o dono da sua vida. Por isso que você está aqui, porque você tem o Espírito Santo. A fé. Você tem fé? Quem tem fé aqui? Tem mesmo? Será que tem? Não sei não. Você tem fé? Tem fé? Acho que não. Tem? Tem não. Tem sim. Porque a Bíblia fala que a fé nasce por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Vocês ouviram e aceitaram a Cristo. Vocês têm fé em nome de Jesus. Fé. Aleluia. E a outra, pelo mesmo Espírito, os dons de curar. Os dons de maravilha. O camarada ora aqui, o câncer sai na hora, né? O câncer sai na hora, a AIDS desaparece, a leucemia some. Aleluia. É dom de Deus. Quem é que faz esse milagre aqui? É o Espírito. É o Espírito Santo que faz esse milagre aqui. O camarada está lá na casa dele, comendo e bebendo. Está lá numa roda de profeta. E ele comendo e bebendo. Daqui a pouco ele fala assim: ó, lá vem o filho do homicida querendo me matar. Lá vem o filho do homicida querendo me matar. Profeta Eliseu. Olha com quem que ele foi mexer. Com o profeta de Deus. Lá vem o filho do homem. O homem estava comendo na casa dele. E a miséria comendo solta em Samaria e todo Israel. Porque eles pegaram, mas na casa do profeta tinha comida. Porque o Senhor sustenta os seus. Aleluia, louvado seja Deus. Oh, aleluia, louvado seja Cristo. O dom de curar. Aleluia, você tem o dom de curar. Na autoridade que é o nome. Mateus capítulo 10 fala que o Senhor Jesus Cristo nos deu autoridade para pregar o Evangelho, para expelir os demônios. O Senhor nos deu autoridade para curar os enfermos. O Senhor nos deu autoridade para pisar nas serpentes e nos escorpiões. O Senhor nos deu autoridade para pregar esta palavra. Louvado seja Deus. O Senhor te deu autoridade. Basta você tomar posse desta palavra e acreditar. Aleluia. Louvado seja Deus. 10. E a outra, a operação de maravilhas. Deus ainda opera maravilhas no meio do seu povo. Se a gente se unir e orar num propósito, Deus faz maravilha. Deus reverte quadros, né? Se nós nos reunirmos, Deus opera maravilha. Foi aquilo que Mardoqueu ou Mardocai, tanto faz. Mardoqueu, né? Falou para Esther, mordeu quem? Falou para Esther, Radassa, falou para Esther: olha, o Senhor te levantou
nesse tempo para esse propósito. Se você não agir, se você não se mexer, fique sabendo de uma coisa: você vai morrer também. Você vai cair na espada também, minha filha. Tá? Deus te colocou aí do lado desse cara aí, é para um propósito. Aleluia. Deus te colocou aí porque tem propósito. Se você não se mover, socorro virá de outra parte, mas o Senhor vai socorrer o seu povo. O Senhor vai socorrer o seu povo. Maravilha. Foi lá, se humilhou, orou, jejuou, e Deus reverteu o quadro no nome do Senhor Jesus Cristo. É assim que Deus faz. O cabra fez a forca, vou matar ele, vou matar esse miserável, vou matar ele na forca. Só que a forca foi feita para um, mas aquele que queria matar o outro na forca foi ele que foi enfocado na mesma forca que ele fez. Tome cuidado. Para nós finalizar, verso 11. Mas um só é o mesmo Espírito, opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como? A cada um como? Ele diz que ele quer, ele que dá, não é você que escolhe. Eu quero ser, quem quer ser o quê, rapaz? Está escrito aqui, particularmente a cada um como quer, do jeito que ele quer, da maneira que ele quer. Aleluia. Existe uma mulher chamada, oh meu Deus do céu, esqueci o nome da mulher. Oxe, estava aqui na PUC e desapareceu. Oh meu Senhor, mas como que eu vou esquecer o nome dessa mulher? Essa mulher, Deus usou ela tanto no século XX, mas tanto, e ela tinha um dom de maravilhas. As multidões afluíam, as pessoas acordavam de madrugada, viajavam horas e horas para ir nas reuniões que essa mulher pregava, e Deus a usava poderosamente, porque o Espírito que estava na vida dela deu esses dons de maravilha para ela. Como que eu sei que eu tenho esses dons? É orando, é perguntando para Deus, para o Espírito Santo. Muitas vezes a gente deixa as coisas do mundo abafar a obra de Deus na nossa vida, né? Muitas vezes a gente deixa essas obras da terra atrapalhar, ofuscar a glória de Deus. Quando nós colocarmos o Senhor como prioridade, como primeiro de nossa vida, Deus realizará maravilha na sua vida. É Guma, sei que é Guma o seu nome, é Kathleen Guma. Depois vocês pesquisam aí, estude sobre Kathleen Guma, uma evangelista do século XX. Deus usou ela poderosamente na terra e fez maravilhas por intermédio do Espírito de Deus. Quem é que operava na vida de Eliseu? O Espírito. Quem operava na vida de Elias? O Espírito. Elias e Eliseu operou milagres extraordinários. O Espírito. Louvado seja Deus. Quem operou na vida de Paulo, quem operou na vida de Pedro foi o Espírito. Converse com ele, irmãos. Tem gente que não ora para o Espírito Santo, sabia? Ora, converse com ele, porque ele está aqui. É ele que comanda a obra aqui na terra, né? Existe um intercessor aqui na terra, o Espírito está aqui ainda. E Jesus foi e ele veio, não é isso? Lá em Atos 2, profecia de Joel capítulo 2, Jesus foi e ele voltou. Eu vou, mas eu vou mandar um outro, o Consolador, o Paracletos, vou mandá-lo, o outro para ficar no meu lugar, que vai operar. Então ele está aqui. Comece a orar e perguntar para ele: Senhor, Espírito Santo, qual é a tua vontade em minha vida? Amém? Ele vai te responder. Louvado seja Deus.
Que Deus nos abençoe ricamente, no nome de Jesus. Depois nós continuamos a temática que já muda totalmente o sentido, né? Que fala sobre a unidade dos membros do corpo. A unidade do membro dos corpos somos nós, né? Que participamos do corpo de Cristo. Somos crentes. Eu sou crente com muito prazer, viu, minha filha? Não nego Jesus em lugar nenhum, não. Aonde eu vou? Deus tem me honrado, hein? Aonde eu tenho colocado a planta dos pés, e engraçadinho que entra na minha frente, eu passo por cima. Mas Cristo não nega, não. Graças a Deus, o Senhor tem nos honrado. O Senhor tem nos honrado. Vamos nos colocar.